vídeo de leitura comentada, e dessa vez eu vou trazer um quadrinho chamado Sara, que é escrito por Garth Ennis e desenhado por Steve Epting. Esse quadrinho foi lançado ano passado, em 2018, e ele teve 6 edições e também já ganhou uma encadernação com 150 páginas e continua inédito ainda no Brasil. E do que é que trata esse quadrinho? Durante o cerco a Leningrado, 7 atiradoras russas combatem a invasão alemã. Entre elas está a Sara, que é a melhor atiradora do grupo. E além de enfrentar problemas como cercos e operações perigosas, elas também vão ter que enfrentar a própria manipulação e os joguetes do governo russo para que elas não sejam manipuladas. E tudo isso se passa durante a Segunda Guerra Mundial. O primeiro tópico são os roteiros. Eles são roteiros sérios e mostram as personagens em situações reais de guerra. Os confrontos são bem variados e as personagens têm que se adaptar àquelas situações. E o que torna tudo mais interessante é que a própria história toma como pano de fundo um evento histórico, que é o tal cerco a Leningrado, que foi uma ação do exército alemão que durou 900 dias, começou em 8 de setembro de 1941 e foi até 27 de janeiro de 1944. E falando um pouco a respeito da protagonista, apesar da gente saber que o Garth Ennis ele baseia muitas das histórias dele na Segunda Guerra, essa personagem da história, ela é ficcional, apesar de que eu acho que ela foi muito influenciada por uma atiradora que realmente existiu na Rússia nesse período, que é chamada Lyudmila Pavlichenko, que é considerada a maior atiradora do exército russo até hoje, sendo que acreditaram ao nome dela a morte de cerca de 309 soldados alemães. E além de ter sido muito condecorada e homenageada no próprio país dela como a maior atiradora sniper, ela também recebeu homenagens até na Casa Branca do próprio presidente dos Estados Unidos. Dentro do roteiro das histórias, a protagonista Sara, ela é uma personagem bem pé no chão e sensata. Ela não é aquele tipo de personagem que demonstra muitas emoções, mas ela tem um pensamento bem seco e direto em relação às próprias colegas delas e à situação em que ela se encontra. Outra característica do roteiro é que você vê muito pouco as típicas piadinhas do Garth Ennis, que é comum encontrar nas histórias de super-heróis, ou então situações cômicas. O roteiro ele é bem conciso, não fica fazendo muitos rodeios. E o senso de humor das personagens enquanto elas estão de folga, ou mesmo quando elas estão só patrulhando, ele também é um senso de humor adulto, e isso ajuda a manter o clima de seriedade da história. Então você vai ver muito daquelas coisas típicas de roteiros de guerra, com táticas de exércitos e posicionamento, uso de animais até em estratégia para atacar o inimigo. É um roteiro que te deixa tenso porque ele passa uma noção de imprevisibilidade que essas batalhas tinham. Ele passa uma noção de motivações reais, de verdade, dos personagens enquanto eles estão agindo ou o motivo pelo qual eles estão lutando. E é um roteiro bem direto que se atém à história, mostrando as conspirações que existem por trás dos líderes daquele grupo de atiradores. Então essa história está dentro do padrão daquelas que o Garth Ennis conta sobre guerras, os contos de guerra que ele já escreveu até bastante. Não é uma história onde você vai encontrar muitas reviravoltas, e também ele não varia muito de cenário, porque é relativo ao cerco, então ele vai mostrar somente o ambiente real em que aquelas personagens estavam na época em que o cerco aconteceu, já que ele é situado em florestas e campos abertos até, mas no geral um ambiente gelado, típico do clima da Rússia.
Pela parte dos diálogos, eu tenho que fazer um lembretezinho para vocês que, pelo fato de eu ter lido essa revista em scan, vocês têm que dar um descontozinho, porque a gente sabe que esse pessoal que traduz de scan, eles cometem erros demais. Não é um trabalho profissional, então vocês não julguem tanto os diálogos do quadrinho pelo que esses caras fazem, e sim pelo que eu consegui interpretar, embora alguns deles não sejam tão ruins assim, do que eles quiseram passar na tradução, sendo que não é uma tradução oficial. Mas os diálogos, a maioria, são sobre as operações. As personagens estão sempre falando de algo relativo ao que elas vão fazer dentro das incursões da tropa. Os diálogos também mostram poucas conversas casuais ou piadas e brincadeiras, o que é engraçado, como eu já disse, porque é atípico do Garth Ennis. Sempre nas histórias de super-herói e até nas de guerra ou de outros temas, ele também coloca muita brincadeira, muita piada, mas aqui ele fez uma coisa mais contida. E também eles estão sempre comentando sobre o que eles têm que fazer para enganar os inimigos, os truques e estratégias que eles usam, e também sobre o que os inimigos estão tentando fazer com eles para enganar e conseguir flanquear a tropa, atacar eles pelos lados ou enganar, fazer emboscadas e coisas do tipo. Então nos diálogos dessa revista você não vai ver aquilo que é bem comum, vem em demais histórias em quadrinhos, que é aquele entulho de referências pop que são meio babacas, são meio bestinhas, que muitos roteiristas botam só para ficar tentando marcar pontos com os leitores. Aqui não existe espaço para isso, até porque se trata de uma história de guerra, ambientada num evento histórico real, e os diálogos também são interessantes e mantêm o clima da história, fazendo com que ela ande somente pelo que ela quer mostrar nos eventos. Os desenhos, pela parte do traço do Steve Epting, que você deve reconhecer daquela série do Capitão América, o Soldado Invernal, e também de um título menos conhecido que é Projeto Marvels, mas ele também fez outras coisas na Marvel. É um traço muito bonito, é um traço fotorrealista que passa com fidelidade em ambientação de florestas e aquelas pradarias e paisagens geladas que você vê na Rússia. Você vê um bom nível de detalhes tanto no cenário como nos objetos que estão ali na cena, no quadro. Os personagens humanos também são bem diferentes uns dos outros e bem representados, quando um personagem tem que ter uma aparência melhor, ser mais bonito, ou ser mais feio ou gordo, ou magro, ou qualquer outro tipo de característica. Ele sabe representar bem os personagens com diferenças entre eles. Também o Steve Epting, ele é muito competente para fazer retratação de época. Eu li esse quadrinho, Projeto Marvels, e também recomendo para vocês, porque é um quadrinho bom. E ele retrata muito bem esse período da década de 40. Você vê isso nos objetos, nas roupas, no traje, na indumentária típica dos soldados daquela época, nos armamentos que eles usam, os tanques e espingardas que eles usam para atirar, no caso os rifles. E o desenho dele é muito competente, lembra o tipo de representação de época que o Brian Hitch faz nas histórias dele, quando tinha aquelas passagens dos Supremos do Capitão América que se passavam durante a Segunda Guerra Mundial. É um desenho muito bom e muito competente para esse tipo de história. Então o que eu tenho para dizer para vocês sobre essa revista Sara é que ela é uma boa história. Não vá ler a história esperando que seja extraordinária, porque ela é apenas um bom conto de guerra. Ela não é muito variada e não traz situações de mudança, de reviravolta, de tramas muito intrincadas. Mas ela é uma boa história, naquele padrão que o Garth Ennis sabe escrever de histórias de guerra, e eu recomendo a você. É uma história recente, publicada no ano passado, e ainda não foi trazida aqui para o Brasil. Possivelmente a Panini vai fazer isso, mas é uma história bem interessante, bem
pé no chão realista sobre aquilo que aconteceu, o evento histórico do cerco de Leningrado, do ponto de vista daquelas mulheres que tinham que trabalhar sobre aquelas condições desumanas até, correndo um risco enorme. E é uma boa história realmente. Fica aí a dica, recomendo para quem ainda não leu. Eu agradeço a vocês que viram esse vídeo até agora. Obrigado pela visita, pelos comentários. Para quem quiser deixar os comentários ou até fazer alguma indicação. Até a próxima, até o próximo vídeo.